Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Pode se assentar. Fica à vontade. Está na casa do seu pai. Confesso que para aquele que vai ministrar, um culto desse é uma via de mão dupla. Porque o culto está tão bom, tão gostoso, as oportunidades foi tão direcionada que aquele que vai ministrar fica com medo, né? De poder ministrar. Fica, a perna treme. O culto está tão bom, será que eu não posso, Espírito Santo? Então trabalha aí. Por outro lado, o Espírito Santo já regou a terra, né? O orvalho do Espírito Santo já veio e a igreja fica preparada, fica mais sensível para ouvir a palavra do Senhor. Por um lado, você fica despreocupado, porque o Espírito Santo já tem falado nos nossos corações. Por outro lado, você sente o peso da responsabilidade. Mas que Deus venha dar graça para nós, né? Abramos a nossa Bíblia no livro do Salomão, livro de Cantares. Falar nisso, quero dar os parabéns para todos que estavam envolvidos. Eu sei que tinha muitos envolvidos nos bastidores do encontro dos casais. Foi uma bênção, que Deus abençoe a cada um que trabalhou, a cada um que participou e cada um que esteve presente. Que Deus abençoe e que orou por esse projeto. Cantares, capítulo número 5, o verso de número 8, somente o verso de número 8. Cantares, capítulo de número 5, verso de número 8. Que diz assim o texto do Senhor: Jurem, ou conjuro-vos, ou jurem, ó filha de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe diga que estou enferma de amor. Jurem, ó filha de Jerusalém, que se achares o meu amado, diga a ele, ou lhe diga, que estou enferma de amor. Enferma de amor. O livro de Cantares, e assim, vou tentar ministrar no livro de Cantares. Tentar não, tenho certeza que o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite. O livro de Cantares, ele é interessante, porque ele faz parte de um grupo de 5 livros, que os judeus chamam de 5 rolos, que são o livro de Cantares, o livro de Esther, o livro de Ruth, Lamentação e Eclesiastes. Esses 5 livros, ou chamados 5 rolos, eles são lidos, cada um é lido numa festa judaica. E o livro de Cantares, ele é lido na festa da Páscoa, que representa a libertação do povo de Israel. Então, o povo judeu pega o livro de Cantares e canta na festa da Páscoa, em comemoração ao livramento de Israel. E os próprios judeus, eles têm uma interpretação simbólica desse livro. Os judeus, a interpretação dos judeus, Rogério, para o livro de Cantares é o amor de Deus para a nação de Israel. O amor de Deus foi tanto para a nação de Israel que livrou Israel da escravidão do Egito. Então, toda vez que tem a festa da Páscoa, os judeus leem cantares para os seus filhos, leem cantares para sua família, e isso demonstra o amor de Deus, que representa o noivo, e a nação de Israel representa a noiva. Então, os judeus falam que essa carta de amor, esse livro, esse romance poético, trata do amor divino para uma nação. E nós que somos igreja,
como interpretamos esse texto? Há duas formas de interpretar o texto Cantares. Uma é interpretar de uma forma literal, aonde o livro está falando de um amor de um homem para com uma mulher, de um noivo para com uma noiva. Essa é a interpretação literal. Mas nós, como igreja, e muitos pregadores, muitos estudiosos, também interpretam o livro de Cantares de uma forma simbólica. Assim como os judeus interpretam o livro de uma forma simbólica, alguns estudiosos da igreja também interpretam de uma forma simbólica, aonde ele traz o amor de Cristo sendo o noivo para o amor da sua igreja, que é a noiva. E eu confesso para os irmãos que eu vim com esse texto para ministrar. Quando chegou aqui, eu estava estudando algumas coisas, eu falei assim, não, acho que eu vou mudar isso tudo. E aí a oportunidade veio, eu falei, falando de noivo e de noiva, eu falei assim, não, manda quem pode e obedece que tem juízo. Então eu ainda tenho juízo, então é melhor obedecer, né? Então, esse é o tratar simbólico do livro. Fala de amor de um noivo para uma noiva. E nessa noite eu quero dar um tema para essa pregação. Eu quero dar um tema para essa pregação. E o meu tema para essa pregação é uma noiva insegura para um noivo amoroso. Uma noiva insegura se relacionando com um noivo amoroso. Por que eu falo sobre uma noiva insegura? Por causa dos dois personagens que estão no texto, que vão permear todo o texto. O livro é escrito por Salomão. Salomão nós conhecemos, é um homem de 1000 mulheres. E a maioria daquelas mulheres ao qual ele teve, pastor Edinardo, ele fez aliança política. Mas o homem que tinha 1000 mulheres, escreveu e amou uma. Ele tinha muita, mas amou uma. Escreveu para uma. E a Sunamita, ou melhor, a mulher de Sunem, porque Sunamita não é nome próprio, era uma camponesa, trabalhadora, que vivia no campo, que trabalhava no campo, e que Salomão se apaixonou por ela. Por isso que o Salomão traz a ideia da Sunamita. A Sunamita é a mulher que nasce em Sunem. Nós não sabemos o nome dela. Nós não sabemos qual é a identidade dela. Mas nós sabemos uma coisa, que ela é amada. E que ela ama. Mas o texto, ele é levado numa forma poética. Mas nós conseguimos extrair do texto uma pequena narrativa. E é essa pequena narrativa que eu quero trazer para a igreja nessa noite. Porque eu digo que a noiva, a Sunamita, que é amada, ela é insegura. Por causa da narrativa que está atrás da poesia. Atrás da poesia você vê uma mulher, uma noiva, que tem alguém que lhe ame, alguém que lhe abraça, alguém que preocupa com ela, mas nem isso tira a insegurança dela. E nós podemos notar isso, pastora Cida, já no capítulo 1. Olha no capítulo 1, no verso 5 e 6, olha o que diz. A Sunamita, a mulher de Sunem, dizendo, olha, ela dizendo pro amado, eu sou morena. Vou pegar os direitos autorais, morena, para poder ministrar aqui, tá? Você me permite? Você me permite? Então eu vou trazer, tá? Todos conhecem a história aqui. Eu sou morena, mas agradável, ó filha de Jerusalém.
como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhei para eu ser morena, porque o sol resplandece sobre mim. E aí você vê a insegurança dessa noiva. Ela tem problema com a sua aparência, a parte externa. Ela chega para o noivo e fala: olha, noivo, esse não se preocupe em eu ser morena. Ela está falando assim: olha, noivo, eu tenho um problema. A minha aparência não é tão agradável para ti. A minha parte externa não é tão agradável para ti, mas não leva isso em conta. E aí a gente entende por que aquela mulher tem tanto problema, aquela mulher de Sinem tem tanto problema com a sua aparência, com aquilo que ela demonstra para o noivo. E aí o texto continua dizendo assim, ó: não olhes para eu ser morena, porque o sol resplandece sobre mim. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. E a vinha que me pertence, não guardei. Olha, Lívia, ela está dizendo assim: olha, noivo, muitos se indignaram contra mim. E sabe o que fizeram comigo? Me pegaram, me colocaram no sol, para tomar conta de algo que não é meu, para tomar conta de algo que não me pertence. Me obrigaram a fazer isso. E eu não tive tempo nem para cuidar daquilo que era meu. E isso me deixou marcas. E isso resplandeceu externamente. E ela fala para o noivo: noivo, não leve em conta isso. Porque as marcas que você vê de sol queimada na minha pele, por aquilo que você está vendo externamente aqui, foi porque eu tive que tomar conta, eu tive que zelar, eu tive que cuidar daquilo que não é meu. Muitas vezes eu tive que largar aquilo que era meu para cuidar daquilo que era dos outros. Muitas vezes eu deixei de falar com aquilo que estava comigo para falar com aqueles que eram outros. Oh, noivo, não leva isso em conta. E muitas vezes isso, pastor Marcos, não deixa a gente meio inseguro. Porque muitas vezes a noiva tem que deixar os seus para poder resolver o problema dos outros. Muitas vezes a noiva, ela tem que deixar de sair com os seus para poder sair com os dos outros. Muitas vezes a noiva tem que cuidar dos outros e muitas vezes não temos tempo para cuidar dos nossos. E ela fala: olha, noivo, isso está demonstrando externamente, não leva em conta, porque isso me deixou marcas. Isso me deixou marcas. Isso resplandece no meu rosto. Isso resplandece na minha vida. Isso resplandece no meu jeito de falar. Isso me resplandece no meu jeito de comportar. Não leva isso em conta, noivo. Não leva isso em conta, noivo. Isso traz uma segurança para noivo. Uma noiva insegura, Aline, mas o noivo é amoroso. Uma noiva insegura, mas o noivo ama a noiva. E olha o que o noivo vai falar para a noiva. O noivo sabe que a noiva está insegura. O noivo sabe que a noiva está com medo de ter feito algo errado e não agradar. Por quê? Porque o noivo, ele possui muitos. Salomão possui muitas mulheres. E as mulheres
mulheres que Salomão possuía eram todas o quê? Princesas. Elas não ficavam no sol, elas tinham tempo para vestir, elas tinham tempo para se embelezar, ela tinha tudo que ela queria, ela podia se perfumar. E a sulamita não, a sulamita estava na labuta, a sulamita estava no trabalho. E às vezes a gente pergunta, pastora Lília, eles têm tempo para ficar com a família, eles têm tempo para poder fazer os seus sonhos, eles têm tempo para um dia frio hoje ficar debaixo do cobertor assistindo um Fantástico, enquanto eu sou a sulamita, estou no trabalho, estou na labuta, estou no trabalho, estou na labuta. Noivo, não leva isso em conta. Isso nos traz uma insegurança. Isso traz a insegurança para a noiva. Mas o noivo é amoroso. Eu vou repetir, o noivo amoroso. Olha o que o noivo vai falar com a noiva. No capítulo 2, no verso 10, ele vai dizer assim, a noiva vai dizer assim: ó meu amado, fala e me diz. E muitas vezes a gente fica insegura, e muitas vezes a gente fica inseguro com o ministério, muitas vezes a gente fica inseguro com a labuta no trabalho do Senhor, e nós perguntamos e falamos para o noivo: noivo, fala comigo, noivo, fala comigo, noivo. Ó noivo, será que você está levando em conta as marcas que eu estou aqui? Fala comigo. E nessa noite o noivo fala. Olha o que o noivo fala. No verso 10 ele fala: levanta-te, amiga minha, formosa minha, vem, porque eis que passou o inverno, a chuva se foi. Passou o inverno e a chuva se foi. Eu falei, quem manda pode. Quem pode manda. E obedece quem tem juízo. Eu tenho juízo. Foi falado aqui do inverno, foi falado aqui do tempo, então eu tenho juízo. A noiva está se preocupando com as marcas que ela tem, com a marca que o sol fez, com a marca que o trabalho dela fez. A noiva está preocupada com isso. E ela quer ouvir a voz do noivo. Ela quer ouvir o noivo falar com ela. E o noivo fala assim: filha minha, eu sei que você está insegura. Filha minha, eu sei que o trabalho está te deixando marca. Eu sei que o ministério está te deixando marca. Mas uma coisa que eu tenho para te dizer: o inverno passou. O inverno passou. O esfriamento espiritual passou. O esfriamento da minha obra passou. Ei, a chuva de choro passou. As lágrimas passou. Se levanta, filha minha. Se levanta, minha da minha. Se levanta, amada minha, porque o esfriamento espiritual passou. Passou, o choro ministerial passou. Só quem acredita nisso dá glória para Ele. Era o noivo falando para a noiva: não fica insegura, noiva. O inverno passou. Esfriamento, inverno espiritual, esfriamento espiritual passou. Era só uma fase, passou. O tempo de choro, a chuva de choro ministerial passou. E ele continua dizendo: sabe por que passou? Versículo 12: aparecem as flores na terra. Filha minha, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Porque o tempo de cantar chegou, porque o esfriamento espiritual passou, o choro ministerial passou. Primeiro ele diz:
Levanta, passou. Por quê? Porque o tempo de cantar chegou. O tempo de chegar cantou na sua igreja, na igreja Iva Vidas no Altar. O tempo de cantar chegou no seu casamento. O tempo de cantar chegou na sua vida profissional. O tempo de cantar chegou na sua vida ministerial, na sua vida sentimental. Receba essa palavra, receba essa palavra, receba essa palavra, porque o tempo de cantar chegou. E o que é mais interessante, porque ele fala que o inverno passou e a chuva passou, o tempo de cantar chegou, porque ele fala assim, ó, verso 15 do capítulo 2 ainda. Apanhei as raposas e as rapozinhas, que fazia mal às... Olha lá, apanhei as raposas e as rapozinhas, que faziam mal às... Por quê? As nossas... Você lembrou o que deixou marca lá na sunamita, na noiva? Porque ela estava cuidando da vinha do outro e a dela, o que ela disse? Enquanto ela estava cuidando das outras vinhas dela, estava o quê? Desconhecida, cheia de raposa e raposinha. Aí o noivo fala, eu sei porque te deixou marca. Eu sei que porque deixou insegura, porque a sua é o noivo que cuida. Nenhuma raposinha vai entrar na sua vinha. Nenhuma raposa vai entrar na sua casa. Enquanto você estiver na vinha do Senhor, trabalhando, nenhuma raposa vai entrar no seu ministério. Enquanto você estiver na obra do Senhor, nenhuma raposa vai trabalhar na sua família. Enquanto você estiver cuidando da vinha do Senhor, porque o tempo de cantar chegou. E Ele disse, você cuida da minha casa e eu cuido da nossa casa. Você cuida do meu ministério e eu cuido do nosso ministério. Você cuida da minha família que eu cuido da nossa família. Porque o tempo de cantar chegou. Só quem acredita nessa noite. Eu estou com vontade de pregar. Começa dizendo, olha, minha parte externa está toda, estou segura, estou preocupada, por quê? Porque eu estou cuidando aqui, me obrigado a cuidar daqui, a minha está desconhecida. Aí ele fala assim, ó, fica calma, enfriamento espiritual passou, tempo de chorar acabou, te conheço, tempo de cantar chegou, porque a sua vinha que você achava que estava descuidada, está sendo cuidada pelo noivo. Seu trabalho que você achava que tinha perdido, que ninguém tinha te olhado, está sendo cuidado pelo noivo. A sua família que você achava que estava para lá, para cá, não estava querendo saber de Deus, está sendo guardada pelo noivo. E o melhor que ele fala assim, ó, você cuida da minha e eu cuido da nossa. Você cuida da minha e eu cuido da nossa. Só que tem um problema na narrativa poética. A noiva é insegura. Olha o que a noiva fala no verso 3, no capítulo 3. De noite busquei em minha cama a quem ama, a minha alma, busquei e não achei. A noiva está lá, deitada com o noivo, de repente a noiva bate na cama assim ao lado. Cadê o amor da minha vida? Cadê aquele que me guarda? Cadê aquele que me ama?
ela não acha, ela se sente sozinha, ela se sente abandonada. E isso traz de novo para ela o quê? A insegurança lá do começo. E olha o que ela faz. Verso 2. Levantei-me, pois, e rodeei a cidade. Pois as ruas e pelas praças busquei aquele que ama a minha alma. Busquei e não achei. Acharam-me os guardas que rodeavam pela cidade. E eu perguntei: visto aquele a quem me ama minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama minha alma. Detive até que eu introduzi em casa da minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Às vezes o ministério é assim, né? Deus fala conosco. Deus fala: eu estou com você. É um novo tempo na sua vida. Vamos cantar, se alegrar. Mas aí você bate. Você olha os bancos. E você acha que o noivo abandonou. Você acha que o noivo te largou. Que aquele que cuidava da sua vinha não cuida mais. Aquele que cuidava do seu ministério não cuida mais. E aí você dá vontade da gente pecar e fazer que nem a sulamita. Sair correndo pela praça, sair correndo por essas ruas e dizer: cadê você, noivo? E começar a gritar. Não é assim as nossas brigas espirituais, quando dobramos os nossos joelhos, quando nós olhamos, chegamos numa quinta-feira onde só tinha Pedro, Tiago e João. Às vezes a gente faz um trabalho na igreja e a gente acha que todos vão estar na igreja, e você vê que só 10% dos casais estão na igreja. Você fala: o que eu fiz de errado? Dá vontade da gente sair correndo e falar: Senhor, será que abandonou? Será que me abandonou a minha obra? Será que abandonou o que eu faço? E aí nós queremos fazer que nem a sunamita, sair correndo e sair gritando para procurar, gritar: noivo, cadê você? Às vezes a gente até encontra alguns da rua sunamita, encontrou um guarda. E o que o guarda falou? Ficou calado. E às vezes dá vontade da gente correr ministerialmente, pastora Raquel. Pastores que aqui estão, obreiros que aqui estão, irmãos que aqui estão. E a gente até encontra alguém. E a gente acha que ele vai falar: o noivo está ali, o noivo está aqui. Ele fica calado. E eles não falam nada. E vocês falam: noivo, cadê você? Cadê o noivo? E aí o que ela diz? Apartando eu um pouco deles. Você se sentia sozinho, sem ninguém. Saiu correndo que nem doido, querendo achar o noivo. Ou encontrou alguns e ele ficou calado. Aí o que você faz? Deixa eu me apartar. Tem hora que tem que se apartar para ficar sozinho. Tem hora que tem que se apartar para poder ficar só você e Deus. Só você e o noivo. E quando ela se apartou e ficou um pouco, ela olhou e encontrou o noivo. Encontrou o noivo. Às vezes a gente pergunta: por que os bancos estão vazios? Por que os irmãos estão frios? Por que os projetos não estão comovendo 100% da igreja? Aí o Senhor olha e fala, o noivo chega e fala assim: noiva minha, amada minha, eu estou apartando um grupo. Eu estou apartando um grupo. Não fica insegura. Não fica com medo. Não procura resposta naquele das pessoas que não vão ter resposta para vocês. Tem hora que até o profeta se cala. Meu Deus.
Quando Deus não manda dizer, não diz, melhor ficar calado. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei: se você olhar direito, o noivo não te abandonou, o noivo não te largou, o noivo está indo ao seu encontro. E o que depois que ela acha o noivo, tem o cortejo nupcial. E aí no capítulo 4, já estou chegando no 5. Eu tenho que chegar no 5 para terminar. Meu Deus, que hora que é agora? O verso 8 diz assim, olha o que o noivo fala, depois que ela fica desesperada porque achou que tinha perdido o noivo está sozinho, depois que ela encontra o noivo, tem o cortejo nupcial. Olha o que o noivo fala no verso 8. Verso 8. Vem comigo do Líbano, minha esposa. Esse noivo é romântico. Vem comigo do Líbano. Olha desde o cume de Amaná, desde o cume de Senir e de Hebron, desde a morada dos leões e desde os montes do leopardo. Tiraste-me o coração, minha irmã, minha esposa. Tiraste-me o coração com um dos teus olhos, como um colar do seu pescoço. Ela estava se sentindo tão sozinha, ela está se sentindo tão abandonada. Tinha perdido o noivo pega ela, vai, Seir, Hebron, são tudo montes, que dá para ver toda Israel, que ficam no pico de Israel. O noivo pega ela, leva lá para o lugar mais alto. E chega na noiva e manda a noiva olhar a imensidão de Israel, a imensidão da cidade. E ele olha e fala assim para ela, pastor Marcos, está vendo tudo aquilo? Mas sabe o que me atraiu? Não foi essa multidão de pessoas, essa multidão de cidade. Foi apenas os seus olhos. Ela, tá vendo? Leva lá para o alto monte. E mostra toda a cidade para ela. E fala assim, sabe o que me atrai? São os seus olhares. Por que o olhar? Porque que seus olhos foram bons. Meu Deus. Se eu entrar toda vez que tem culto, que tem poucas pessoas, se eu entrar e ficar falando, isso, é isso, aquilo, aquilo outro, meu olhar não está passando o quê? Meu Deus! Se todo o trabalho que eu fizer eu ficar remoendo porque fulano não vem, porque ciclano não vem, eu vou fazer o quê? Eu estou passando o quê? Porque o noivo sabe que a noiva é o que? Insegura, qualquer coisa, ela perde a insegurança. Aí ele chama e fala assim, olha noiva, olha lá fora, olha a festa, tem muito mais gente do que aqui, tem muito mais condições do que aqui. Mas aí o Senhor olha e fala assim, ó, mas sabe o que me atrai cada um daqui, que está aqui dentro? Não é porque você é pastor, não é porque você tem, é o seu olhar, porque o seu olhar revela como que está o seu coração. Deixa eu ir para o 5 e encerrar nessa noite. Agora nós entendemos porque a noiva
ela chega e fala para as filhas de Jerusalém, que às vezes a gente cantamos e não entendemos o tom dessa frase, porque ela fala: olha, filhas de Jerusalém, jurem, ó filhas de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu amor, o meu amado, diga para ele que eu estou o quê? Enferma, doente de... Agora nós entendemos o porquê ela está dizendo para o outro que ela está doente de amor. Vamos entender esse doente de amor. Além da insegurança, verso 2 diz assim, ó: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que estava batendo. Abre, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos dá gotas da noite. O noivo chega para poder ir ter uma intimidade com a noiva, encontrar a noiva. Ele chega no quarto e o noivo se depara com uma cena que não é muito agradável. A porta está fechada. Quarto, lugar de intimidade do noivo e da noiva. E o lugar de intimidade do noivo e da noiva está fechado. E o noivo que ama, Jô, ele bate. Ele só não bate, ele grita para a noiva: amada minha, imaculada minha, pombinha minha, abre. Meu Deus. Eu estou vindo do sereno, os meus cabelos estão molhados. Eu quero entrar para a gente ter uma intimidade. Eu quero entrar para a gente ter um relacionamento. Abra! Porque o nosso lugar de intimidade está fechado. Porque o lugar que a gente tem relacionamento está fechado. Abra a porta. Abra! E olha o que ela diz. Verso 3. Já despi o meu vestido. Como os tornarei a vestir? Já lavei os meus pés. Como a tornarei sujar? O meu amado meteu a mão pela fresta das portas, e a minha entranha estremeceu por amor dele. Pastor Marcos, lugar de intimidade, lugar de relacionamento. O noivo atravessou a noite toda com o cabelo molhado, e vai bater, e quando chega, ele acha que vai estar aberta a porta. Ele acha que o lugar de intimidade vai estar aberto. Para ele entrar, quando ele chega, ele vê o lugar fechado, ele tem que bater, ele tem que gritar. E quando ele bate, ele grita, ele insiste porque ele ama. Ele insiste porque ele ama a noiva. E a noiva está lá dentro. Agora ela não está mais insegura. Agora ela não está mais com medo. Depois de tanta demonstração de amor do noivo, agora a noiva se acha autossuficiente. A noiva já se acha que pode menosprezar o noivo, que o amor do noivo não é suficiente para ela. Olha o que a sunamita, que uma hora estava insegura, com medo, Pati, com medo da sua vinha cheia de marca, o noivo mostrou a demonstração para ela. E ela fecha o lugar de intimidade do noivo. E ela ouve o noivo gritar. E ela continua deitada. Ela continua deitada sozinha. E ela chega e ela fala: olha, eu já tirei a minha roupa. Como que eu vou colocar a minha roupa para ver o noivo? Que nada. Eu vou me sujar de novo para ver o noivo? Que nada. Eu já
tirei os meus sapatos, estou aqui deitada, estou acomodada. Já sei que o noivo me ama, já sei que o noivo vai fazer tudo por mim, porque eu vou abrir a porta da intimidade para ele agora. Porque eu vou abrir a porta da intimidade para ele agora. Ele já demonstrou o amor dele para mim, ele já olhou meus olhos e disse que já viu que estava o meu coração, porque abrirei a porta da intimidade para ele, porque abriu a porta do relacionamento para ele. Eu vou continuar aqui. Se ele quiser, ele espera. Se ele quiser, ele me espera. Se ele quiser, a hora que eu quiser, eu abro. A hora que eu quiser, eu abro. Eita Deus! Aberta, Pai! Oh, aleluia! Aleluia! Sabe qual é o problema? Que as palavras dela, quando ela percebeu o que ela estava dizendo, ela tremeu toda. Quando ela percebeu o que fez, Oswaldo, ela tremeu toda, ela ficou com medo. E não é assim a noiva de Cristo, a igreja. Muitas vezes achamos autossuficiente e falamos coisas que não é para falar. Tomamos atitude que não é para tomar. E quando nós percebemos, isso nos dá medo. Isso nos dá receio, dá com medo. O que eu estou fazendo? Era para estar com o lugar de intimidade com a porta aberta. Não era para que nem o noivo abrisse a porta. Era para que ele encontrasse tudo aberto e preparado para ele. Não importa de que maneira que eu estou vestido. Não importa de que maneira eu estou calçada, mas era para que o lugar de intimidade esteja aberta para ele. E quando ela percebeu as palavras, a atitude dela, ela se estremeceu. E nessa noite, tem homens e mulheres de Deus aqui que sabem o que falou para Deus, e isso estremeceu o seu coração. Quando você abriu a boca e falou para o Senhor, você mesmo, o Espírito Santo olhou e falou assim: é isso mesmo que você quer? É essa atitude mesmo que você vai tomar? É essa forma mesmo que você vai tratar? E o texto continua. Depois que ela tremeu, ela falou: minha estranha estremeceu de amor, porque o amor veio. É nessa hora que o amor, a graça do Senhor vem. Aí o que ela faz, pastor Marcos, pastora Lília? E eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos deslataram mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre aldabras da fechadura. Quando ela se ouviu, quando ela viu a atitude que ela tomou, ela pegou o perfume e disse: eu não posso fazer isso. Ele me ama, ele demonstrou amor, eu não posso tomar essa atitude, eu não posso deixar o meu lugar de intimidade com ele fechado, eu não posso deixar o noivo me esperando, gritando pela minha presença. Ela levantou a parte, ela correu, ela foi, abriu a porta, pegou na fechadura, ela abriu a porta. Cadê noivo? Cadê noivo? E olha o que acontece. Verso 6. E eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha a culpa é do amado? O amado não bateu? O amado não gritou? O amado não protegeu? O amado não cuidou? Mas quando ela se sentiu autossuficiente, ela fechou o lugar de intimidade. Ela fechou o lugar do relacionamento. E o amado poderia ter chegado e falado assim: ó,
hoje eu vou ter um relacionamento com a minha amada. Hoje eu vou tocar o coração da minha amada. Vou falar com ela, ouvir a voz dela, olhar para os olhos dela. E quando ela chega para ter uma intimidade com ela, ele acha a porta fechada. Se o amado, se o noivo não ama, ele vai embora na mesma hora. Mas era tanto amor que o noivo tem para sua noiva, que ele tem coragem de bater. Parece que o noivo está implorando o amor dela. Não, isso é amor. Amar alguém que não merece. A noiva não merece esse amor pela atitude que ela fez. A noiva não merece que o noivo saia e bata no coração dela para poder ter intimidade com ela. A noiva não merece que o noivo grite por ela. E o noivo não merece ouvir o que a noiva fala para ele. Mas mesmo assim, por amor, ele bate, ele vai. Mas quando ela entra, ela vai na porta, abre, o noivo já não está mais lá. Até quem ama, por amor, permite as suas escolhas. É isso que você quer? Por amor, vou permitir te dar espaço. Mas lembre, olha, eu te amo, mas estou te dando um espaço. Vamos ver até onde você vai. Eu não importo com as marcas que a vida te deu. Eu não importo as marcas que a vida te provocou. Isso para mim não tem importância. A aparência não tem importância. Você é melhor do que o mundo todo perdido, melhor você salvou. Mas é por amor, já que você fechou o lugar de intimidade, eu te dou espaço. É isso que você quer? Que o noivo não te visite mais, não tenha mais intimidade com você, não fale mais com você, é isso que você quer? Então eu te dou espaço. E o noivo deu espaço para ela. Quando o noivo deu espaço para ela, ela cai na real, ela abre a porta, o noivo não está mais lá. Deixa eu correr, meu Deus. Vocês aguentam mais 10 minutinhos? Olha o que a noiva vai dizer. A minha alma tinha se derretido quando ele falava. Busquei e não achei. Chamei e não respondeu. Quando ele estava gritando lá, por mais que a noiva estava querendo se aventurar, a palavra do noivo doía o coração dela. Por mais que a noiva queria fechar o lugar de intimidade, quando o noivo gritou, a palavra do noivo tocou o coração dela. Isso é temor. E olha o que ela vai dizer. Que buscou e não achou. Chamou e não respondeu. Acharam-me os guardas que rodavam pela cidade. Verso 7. Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o meu manto e os guardas dos muros. Ela queria espaço do noivo. Ela não queria mais intimidade com o noivo. Para você que está me ouvindo aí pela internet, você queria espaço do noivo. Você queria fechar o lugar da intimidade do noivo. A sunamita fechou. E quando ela buscou o noivo, ela não achou. Quando ela correu atrás do noivo para ouvir a voz do noivo, ela não achou. E mais uma vez, o que ela faz? Sai correndo pela rua que nem doida, insegura, querendo achar. E sabe quem acha ela? Os adversários. E batem nela. E o manto que revestia ela tira. Ei, se você não quer
ter intimidade mais com o Senhor, se prepara para apanhar da vida. Se prepara para apanhar do inimigo. Se você já é autossuficiente, se prepara então, porque a sunamita achava autossuficiente, Dora. E quando a gente não tem o amado do nosso jeito, o que a gente faz? A vida bate. Por isso que muitas vezes as pessoas me perguntam, mas pastor, isso e aquilo outro. E aí o Espírito Santo, essa semana veio alguém falar para mim, pastor, estou passando uma vida difícil, isso e aquilo, está acontecendo isso na minha família, está acontecendo isso na minha casa, isso e aquilo outro. Me falaram tudo, eu falei para o Senhor, cheguei em casa, eu fui tomar banho, eu ia orar para o Senhor falou no meu coração, não ore. Eu bati. Ei, Morena. Eu gritei para ela. Mas ela fechou o meu lugar de intimidade, ela queria espaço, eu dei espaço para ela. Se ela está correndo que nem louca, está apanhando da vida, a família está apanhando da vida, é porque ela quis espaço. Não é que meu amor diminuiu por ela, não, meu amor continua. Quem ama dá espaço. Quem ama suporta, eu suporto ela apanhar. Está apanhando, porque você fechou o lugar de intimidade do Senhor. Perdeu o revestimento, porque você trancou o lugar de relacionamento com Deus. E é por isso aqui, agora que a gente louva, eu já estou encerrando, que a sunamita está dizendo, jurem! Jurem, moças de Jerusalém! Se você encontrar o meu amado, diga para ele que eu estou enferma de amor. E por que ela está enferma de amor? Porque ela fechou o lugar de intimidade. Porque ela está doente de amor. Porque ela mesma, mano, fechou o lugar de intimidade e quis espaço. E aí vem nos outros. Pastor Marcos, quando você encontra, nas suas orações, quando você encontrar o amado, falar com o amado, diga para ele que eu amo. Eu estou doente espiritualmente. Pastora Lília, eu estou fraco espiritualmente. Rogério, não aguento mais apanhar da vida. Fala nas suas orações para o amado que eu estou enfermo de amor. Até parece uma frase bonita, né? Humildade pura. Eu estou enferma de amor. Mas por que você está enferma de amor? Por que você está apanhando tanto espiritualmente? Por que sua vida está oscilando toda espiritualmente? Se o amado te amou e mostrou demonstração do seu amor para ti. Porque no momento da minha loucura, eu tranquei a câmera da intimidade dele. Vem louvar, vem louvar. Para encerrar, vem louvar. Eu sei que Deus já tocou no seu coração um louvor aí. Sei, vem, corre. Já estou terminando. Ei. O Senhor falou no meu coração. E direcionado pela palavra do Senhor. Eu falo para a igreja do Senhor. Ei. Tem muitos dos nossos meios. Sabe por que os bancos estão? Sabe por que os cultos, os momentos estão vivendo? Porque muitos trancaram o lugar de intimidade com o Senhor. Parece que nós estamos orando e não está acontecendo nada.
Parece que nós estamos buscando, não está fazendo nada, os eventos estão acontecendo. É porque muitos trancaram o lugar da intimidade para o Senhor. Muitos estão deitados dizendo, o noivo gritando, vai, abre. E eles estão deitados, e aquelas palavras estão conhecendo, mas mesmo assim eles estão assim, ó, eu não vou. Abre, eu não abro. Uma noiva insegura para um noivo que ama. É momento de deixar o noivo tratar. O noivo ama tanto que ela abriu, correu, foi atrás. Quando ela encontrou o noivo, eles ficaram juntos de novo. O noivo não abandonou. O noivo não largou a Iva. Só deu espaços para eles. Porque eles fecharam o lugar de intimidade. E nós não podemos se envolver na intimidade deles com Deus, com o noivo. Eu imagino as amigas falando, o que eu vou fazer? Se você quer a noiva, não encontra o noivo igual eu, então... Não é erro nosso. Não se preocupe. Não estamos fazendo nada errado. Desde o começo tem seguido. Mas é porque não tem como quando eles perdem o tempo. Não tem como eles trancam. Deixa eles trancarem. Deixa eles apanharem. Deixa eles ficarem enfermos espiritualmente. Porque o noivo ama. Porque o noivo ama. E o noivo está esperando a noiva para curar a enfermidade da noiva. Vai ter cura. Vai ter restauração ministerial. Vai ter restauração familiar. Vai ter restauração profissional. Por quê? Porque o noivo ama. Porque o noivo ama a noiva. Porque o noivo ama a noiva. Se você acredita nisso, se coloca de pé. Se coloca de pé e deixa Deus falar através desse louvor aos seus corações. Tirou do jardim